Pronto. Estamos com o Dr. Rodrigo Carneiro aqui, médico cardiologista. A gente está aqui para falar um pouco de doenças cardíacas. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde ou bom dia? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí sobre as doenças cardíacas. As doenças cardíacas, como já está falando, são as doenças que afetam. Essas doenças elas podem vir de diversas formas. A mais conhecida que a gente tem são aquelas que envolvem entupimento das artérias, que é o infarto do coração. Mas também elas podem advir de problema de pressão alta por muito tempo, por problema de doença de Chagas. Então a gente percebe que não é simplesmente uma doença só, ela pode vir de forma variada, né? Vários fatores. Por que a população hoje, a população brasileira, está sendo tão atingida com doença cardíaca, doutor? Qual é o senhor tem mais ou menos noção de que por isso vem causando isso nas pessoas? Veja, a doença cardíaca ela tem uma alta prevalência por diversos fatores. A expectativa de vida da população está aumentando, então essas doenças que a gente chama de doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, os entupimentos das artérias do coração, elas vão aparecendo cada vez mais. Antigamente as pessoas morriam com 30, 40, 50 anos, não dava tempo dessas doenças aparecerem. Mas com o aumento da expectativa de vida e com a mudança de estilo de vida, a gente tem mais obesidade, as pessoas comem mais gordura, comem errado, mais um aumento de diabetes. Então isso favorece com que essas doenças crônicas, principalmente as doenças do coração, elas aumentem na população. A doença cardíaca, ela sempre afeta a alimentação. É ideal para que... Como é que a gente pode se alimentar para tentar evitar um pouco essas doenças? Eu costumo dizer que todo mundo sabe quando está comendo errado, né? Comer feijoada, maniçoba, buchada, essas coisas todo dia ou toda semana, a gente sabe que está comendo errado, né? Então a alimentação ela precisa ser balanceada. Você sempre comer uma boa quantidade de várias porções de frutas, de verduras durante o dia. Evitar excesso de açúcares, né, de refrigerante, doces, de preferência zerar isso da alimentação e fazer uma coisa balanceada entre carne, que são as proteínas, entre a massa e dar bastante preferência a folhas e verduras. A doença cardíaca a gente sabe que afeta muito está afetando muito a população. Mas eu gostaria que o senhor me falasse também o que é a doença cardíaca, o que a pressão tem a ver com a doença cardíaca. A pressão alta? Veja, a pressão alta, o coração, ele está batendo sempre contra a pressão, tá certo? Então a pressão, quando ela está muito alta, o coração ele tem que vencer essa resistência. Então se você tem uma pressão normal que é 120 por 80 e uma pessoa que tem a pressão alta, vamos dizer, de 160 por 100, então esse coração ele está sempre batendo contra uma pressão mais alta e com o passar do tempo ele pode cansar. Ele começa a crescer, a dilatar e depois ficar cansado. A pessoa começa a apresentar cansaço, inchaço nas pernas, né? Então esse é o principal problema da pressão alta no coração. As pessoas dizem que pressão alta, tem muita gente que comenta, que diz que 14 por 10 a pressão já está alta, porque muita gente diz que não. Veja, há controvérsias, né? Esses pontos de corte eles vêm mudando com o passar do tempo. Quando eu era mais novo, 14 por 8 era uma pressão normal. Hoje a gente estima que o ideal seria a pressão abaixo de 12 por 8. Mas tem pessoas que a gente pode tolerar uma pressão mais alta. Então vai variar de uma pessoa para outra. Então você quando é bebezinho ou criança, a pressão é mais baixa do que quando você é adulto. E quando você é idoso, a pressão ela pode ser tolerada um pouco mais alta do que quando a gente é mais jovem, na faixa adulta, né? Então o ideal é que seja em torno de 12 por 8. Por que o jovem não resiste a um infarto? As pessoas idosas sempre têm escapa, né? Porque eu já escapei de 2. Por que o jovem não resiste? O que é que intervém nisso, doutor? A gente tem que diferenciar o que você está chamando de jovem, né? Porque jovem é abaixo de quantos anos? Não, eu que me referia, vamos supor, de 40 anos para baixo, muitas pessoas não resistem. Tem que ter cuidado assim. Qual é a causa do infarto? A grande maioria das vezes, quando você tem um infarto num paciente abaixo de 40 anos, isso geralmente ou é uma doença que na família é muito prevalente, o pai, o avô morreram com menos de 40 anos, ou isso tem alguma relação com o uso de drogas, que a gente sabe que na nossa população tem bastante, cocaína, crack, essas coisas.
Mas para a sua pergunta, por que elas não resistem? É porque assim, quanto mais você vai vivendo, os vasos do coração eles vão se adaptando. Então, quando você é muito novo, você ainda não teve tempo de desenvolver o que a gente chama de circulação colateral. Então, quando fecha uma artéria, abre uma outra insuficiente, mas essa que abre serve para manter a pessoa viva. A gente, falando de doença do coração, os fumantes, o que me afeta mais, agora os fumantes, ofende muito para quem é fumante, afeta muito para conseguir adquirir doença cardíaca? Não só doença cardíaca, né? Assim, a gente pode enumerar mais de 15, 20 problemas que o cigarro pode acometer. Mas falando especificamente do coração, o cigarro é um fator de risco independente, muito forte de você ter infarto, de você desenvolver doenças de entupimento do coração. Então, o ideal é que você não fume. Se você fumar, você pare. Porque os efeitos deletérios do cigarro são pelo menos 10 a 15 anos de você sem fumar para ele desaparecer. E se ele já tiver sido irreversível, mesmo que você pare de fumar, o defeito vai continuar e vai progredir. Agora, se continuar fumando, vai progredir mais rápido. As pessoas têm um hábito de dizer, mas se eu não fumar eu morro, se eu beber eu morro, se eu não fumar eu morro. O que é que o senhor me fala sobre isso? O senhor acha isso correto, né? Porque pelo menos para as pessoas se ligarem mais nesse Eu acho correto. Se você não fizer isso, você vai morrer do mesmo jeito. Agora você tem que saber quando é que você vai morrer. Né? Assim, a gente não tem bola de cristal para dizer que quem fuma vai ter problema de coração. Mas eu posso te dizer que é mais comum quem fuma ter problema de coração do que quem não fuma ter problema de coração. Então, se você puder evitar as coisas que fazem mal para a sua vida, é melhor. Não quer dizer que você não vai ter problema de saúde, mas quer dizer que é menos provável de você ter do que alguém que fuma. Se tivesse uma pessoa aqui do meu lado que fumasse e eu não fumo, quem é que você vai apostar que vai ter problema de coração? Em quem fuma. Em quem já tem um problema, que está se causando problema. Mas isso não quer dizer que eu não possa ter ou que outra pessoa não possa ter um problema de coração só porque não fuma. O problema de coração, ele é hereditário, doutor? Porque disseram a mim que eu tinha herdado dos meus tios, que minha família ninguém tem problema de coração. E eu adquiri esse problema. Disseram que tinha sido meus tios. Meus tios faleceram a maioria de coração. Pode ser hereditário e pode não ser. Realmente, quando você tem muitas pessoas na família que tiveram o mesmo problema, você tem uma chance de ter um componente genético nesse problema. Não necessariamente só o genético. Se você é diabético, você come muita gordura, é obeso e tem as pessoas na família que tiveram problema, provavelmente... As pessoas vão muito para academia, né? Porque para se cuidar. Quem tem problema cardíaco, é viável ir para academia? É sim, mas precisa de orientação. Não pode ir para academia sem autorização médica. Sem caminhar. O pessoal diz que caminhar faz bem. Agora, eu sei que faz bem. Agora, caminhar ou correr, porque os pessoal tem uma ideia, não, eu vou dar umas carreiras para... Qual é o mais adequado? Fazer atividade física já é suficiente. Você faz aquilo que você tem aptidão a fazer. Se a pessoa gosta de correr, ela tem que se preparar para correr, para não se machucar, uma lesão muscular. Se a pessoa gosta de caminhar, ela faz caminhada. Isso depende de cada um. Os dois são saudáveis. Exercício físico, na medida certa, é saudável. Às vezes você fazer uma ideia demais pode fazer mal. Uma pessoa que não é preparada para fazer corrida e quer sair correndo, ela pode passar mal. Então tudo tem que ser monitorizado, tem que ter a recomendação médica. No meu caso, para caminhar já fica complicado, né? Não, no seu caso é importantíssimo que faça atividade física. Mas como eu falei, com recomendação. Você tem um problema de coração importante, então você não pode fazer atividade física da sua própria cabeça, ou de ir num profissional que vai lhe orientar sem você saber quais são as limitações, sem aquele profissional saber até onde ele pode chegar. Por isso que precisa da autorização médica. Doutor, para a gente é um prazer colocar o senhor no nosso site, o site da Equipe Maluca. Somos de Macaparana, temos 9 anos de trabalho já, de diversas entrevistas, e para mim é um prazer colocar essa entrevista no site, para que as pessoas se conscientizem de que a saúde é mais importante. E já que eu estou aqui, eu queria aproveitar e fazer um apelo às pessoas para que possa fazer doação para o IMIP, né? Você que quer ajudar, principalmente o pessoal que tem acesso ao nosso site. O IMIP hoje é um hospital de referência,
né? E tem diversas cirurgias, não é isso? A gente tem um hospital geral, né? Atende desde a parte de criança, partos, gestantes, a parte geral, de cirurgia cardíaca, transplante, cirurgia geral, clínica médica. Aí fica de cada um o coração das pessoas. Então é isso que eu quero fazer, um apelo. Você quer fazer doação, você procura a assessoria Alice Ferreira, e você faz sua doação. Figueira, né? Alice Figueira faz sua doação. Isso pode ser dinheiro, se você quiser fazer dinheiro, pode ser alimento também. Você procura, é muito importante para que você possa ajudar o IMIP. E você ajudando o IMIP também está me ajudando, porque eu já venho sendo cliente daqui. Doutor, muito obrigado por tudo, doutor. Eu que agradeço.